Este é o último vídeo do curso Krishnamurti a Mente. São 14 aulas, essa é a última aula, mas tem os outros 13 vídeos se você não acompanhou. Este vídeo está fantástico, porque ele vai falar da questão da religião, da mente sagrada, da mente religiosa, como que o embotamento da mente acontece e qual o caminho da mente livre, qual o caminho do sagrado. Vale a pena, tá bom? Vai até o final, mas antes você vai ver a vinheta. Um abraço. Olá, bem-vindo! Então, vamos lá. Primeiro, me apresentando, né? Eu sou o Vitor, economista formado pela USP, me curei de um câncer no ano 2000 de forma extraordinária e desde então eu tenho trabalhado, né, com terapia, yoga, meditação, no processo de cura e transformação das pessoas. Trabalhei 10 anos com o professor Hermógenes, fui professor assistente e aluno, né, do Lino Miele, referência do Ashtanga Yoga, e sou ordenado na tradição do Zen pelo mestre Thich Nhat Hanh, pai do Mindfulness. Mas agora a gente vai direto ao nosso tema. Krishnamurti, filósofo, escritor, orador, educador indiano, essa 14ª aula deste curso fantástico. Krishnamurti foi considerado um avatar pela sociedade teosófica, uma referência, né, guia de luz para a humanidade. Deixa eu só ajustar aqui meu posicionamento para não atrapalhar a visão de vocês do... Pronto, eu fico aqui no cantinho, aí não atrapalha, tá bom? Para vocês poderem ler, né? As referências aqui. Pronto, aí tá direitinho aqui. Então vamos lá. Esse último capítulo fala do que é uma mente religiosa. Essas são as duas únicas possibilidades deixadas por nós, entretenimento ou investigação, de toda a estrutura da psique e da ação. Então ele é muito o pensamento do Yoga Sutra aqui. Ou você vai direcionar sua mente para o entretenimento, ou você vai direcionar sua mente para a ação, para a investigação, para o reconhecimento, né, da sua verdadeira psique, da sua realidade. Qual é o significado, a importância dessa extraordinária coisa chamada morte? E o tema morte vem aqui como um processo de reconhecimento dessa verdadeira natureza. Você pode dizer, sim, eu aceito a morte, como aceito a dor, como aceito o sofrimento, como aceito a solidão. Então eu reconheço isso existente na vida. Ou eu posso ir por um caminho do entretenimento, como ele falou anteriormente. Em relação a quando eu me deparo com essa questão da morte, existe essa noção de continuidade, porque é algo que nós queremos essa continuidade, esperamos ter continuidade, porque na continuidade nós sentimos um pouco mais de segurança e muitas vezes nós fugimos, né, do reconhecimento do que é essa morte, né? Agora, temos vivido com esta ilusão de que somos entidades separadas do mundo, ao passo que, se você examinar bem de perto, a consciência que você é compartilhada por toda a humanidade. Essa forma de pensar, essa maneira de refletir, existe soma e compartilhamento desses pensamentos, dessa visão de mundo. E temos sido treinados, tanto pela religião quanto pela educação, a pensar que somos indivíduos separados do todo, separados da humanidade, separados do pensar da humanidade. Assim, temos medo do que é esta individualidade, né? E o que é essa individualidade o que acontece se ela terminar. Nós temos medo da finitude dessa individualidade. Não uma mente que faz, não uma mente que faz puja, que realiza todas as cerimônias, rituais, adorações, né, adorações de quadros na parede, essas se prendem a crenças. Ele diz, isso não é religião, mas sim uma invenção do pensamento, uma forma de prisão do pensamento. Você deve descobrir o que é uma mente religiosa, pois uma mente religiosa traz um mundo novo, uma nova civilização, uma nova maneira de pensar, uma nova cultura, uma nova fonte de energia. Tá? Próximo slide, vamos ver como é que eu faço aqui para... Somente uma mente livre pode descobrir qual a qualidade de uma mente religiosa.
Liberdade implica o término total de todas as ilusões, de todas as crenças, de todos os seus desejos e vontades acumuladas. Então a mente precisa ser livre. É essa liberdade que vai, né, nos permitir essa mente religiosa. Uma mente religiosa, ela é sensata, ela é saudável, ela é baseada em fatos, ela busca evidências, ela encara fatos, não fica presa, solta no mundo de ideias. A palavra meditação, de acordo com o bom dicionário, significa ponderar sobre, pensar sobre, olhar de perto, entrar em contato não com algo sublime, inventado pelo pensamento, mas com sua vida diária. A meditação implica também em mensuração. O significado desta palavra é medir, significa pensar sobre, ponderar, considerar. Tá? Então esse é o significado, analisar. Olha aqui em cima, ciência meditativa, essa condição de ir fundo na nossa análise. Então, seguindo aqui. Você está sempre comparando, sendo um outro. Então você fundamentalmente é infeliz, porque você está sempre fazendo essa reflexão em relação a alguma coisa externa. Viver sem um único movimento de mensuração, isso é parte da meditação. Essa mensuração é essa comparação externa, né? Essa busca que não é algo que reflete a sua verdadeira realidade. Quando você se repete inúmeras vezes e que você está... o que está acontecendo no seu cérebro quando você repete a mesma coisa várias e várias vezes? Você se torna cada vez mais embotado, mais preso nessa dimensão. Você se torna uma máquina e crê que isto seja meditação. E ele fala muito disso, desse pensamento repetitivo, em relação a preces repetitivas, a mantras repetitivos, né? Onde você se prende dentro de processos, mas a sua análise, a sua condição de pensamento, ela foi afastada. A meditação é a compreensão dessa estrutura do eu, do ego, é a descoberta sobre se é possível se livrar dessa noção presa de eu, nessa noção limitada de eu, e não buscar uma espécie de supra-eu, ou um eu com mais sabedoria. O supra-eu ainda é um eu com ego, né? Ainda é um eu preso a essa noção de ego. A meditação é algo que não é uma atividade cultivada, determinada, ela é analítica, ela deve ser pontual, ela deve ser precisa, né, no seu trabalho de análise e desenvolvimento. O espaço interno só pode existir quando não existe conflito de modo algum, quando você faz a análise, quando você faz a percepção, e aí você zera esses conflitos, você não deixa que esses conflitos extrapolem, porque você conseguiu perceber a condição desses conflitos e você pacificou. Quando existe esse espaço, esse silêncio, essa energia imensurável, então existe aquilo que é inominável, o imensurável atemporal, e aí surge a noção de sagrado, mas só aí, nessa condição de pacificação, nessa condição além desses desejos do eu. Deve-se ter, e aí surge, né? E deve-se ter imenso amor, grande compaixão, que deve começar aonde? Aonde começa esse imenso amor? Aonde começa essa grandiosa compaixão? Dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio, da nossa própria psique, do nosso próprio eu trabalhado. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Krishnamurti foi uma indicação dos meus grandes professores de yoga. Hermógenes sempre me pediu para estudar Krishnamurti, sempre discutiu Krishnamurti nas nossas conversas, a gente sempre avaliou os pensamentos de Krishnamurti. Hermógenes chegou a encontrar pessoalmente Krishnamurti, ter com ele. E Lino, na formação, por exemplo, de professor de Ashtanga, Krishnamurti era leitura obrigatória. Para quê? Para a gente não se prender, não deixar a nossa mente estar presa a rituais, presa a ideias, a adorações, né? A adorações de parede, né? E sim, o desenvolvimento do discernimento. Se você gostou desse vídeo, se você acha que outras pessoas precisam escutar essa mensagem, despertar, né? Não abandonar a sua própria inteligência, compartilha, tá? E a gente sempre vai ter esses cursos muito especiais disponíveis. Se você não viu as outras aulas, está tudo disponível no YouTube de graça, tá bom? Grande abraço, até mais.